Olá, que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Michel Mendonça, mais uma mensagem de fé, de entendimento ao seu coração. É um prazer para mim estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, 130, a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Então, eu estou aqui para expor a palavra para você, abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que têm comentado, que têm aprendido bastante. Então eu louvo a Deus por isso, pelo entendimento que Ele tem me dado ao longo desses anos, servindo a Ele. E eu estou aqui para, mais uma vez, ajudar você com o entendimento da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você algo que Deus ministrou no meu coração, me abriu o entendimento de algo que eu nunca ouvi alguém falar a respeito. De inúmeras pregações que eu já ouvi, assisti a respeito de Abraão, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E Deus um dia me iluminou. Está aqui no texto, está bem claro, mas como eu disse, eu nunca ouvi ninguém falar a respeito e eu vou compartilhar com você já já. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, compartilhe outros vídeos do canal, que vidas estarão sendo abençoadas em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, compartilhe, semeie a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Então quero falar a respeito de Abraão hoje, de algo que Deus me mostrou, e como eu já falei, nunca eu ouvi alguém falar a respeito disso que vou comentar com você. Conhecemos a história de Abraão. Abraão, vamos colocar Abraão que desde já. Antes ele era Abrão, depois Abraão. Vamos falar Abraão. Abraão, Deus chega para ele quando ele tinha 75 anos de idade. Deus diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E Deus diz que abençoaria ele, engrandeceria o nome dele. Só que Abraão não tinha filhos. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E como Sara já era uma mulher avançada em idade, Sara era uma mulher estéril, Sara, entre aspas, teve uma brilhante ideia, dizendo: olha, Abraão, já que eu não estou podendo, não estou podendo te dar um filho, faz o seguinte, pega a minha serva aqui, Agar, e tem um filho com ela. Você vai ter descendente. Então, Abraão deu ouvidos àquilo que Sara disse e teve um filho com Agar, Ismael. Só que não era o plano de Deus que Abraão tivesse um filho com Agar. O propósito era que Sara daria um filho a Abraão. Então Deus cumpriu. Quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 99, nasce então, ou melhor, quando Sara tinha 90, Abraão tinha 100, Sara tinha 90 anos. Nasce então Isaque, o filho da promessa. Aleluia! Então, logicamente, houve uma alegria muito grande. E quando Isaque já era moço, Deus pede algo para Abraão. E aqui em Gênesis 22, a Bíblia diz, veja só, eu quero já deixar bem claro aqui, queridos, que foi um pedido específico a Abraão. Foi um pedido exclusivamente para Abraão. Deus não faz mais esse tipo de pedido. Como eu disse, foi um pedido exclusivo a Abraão. Isso não acontece mais. Deus pediu para Abraão que ele oferecesse Isaque em holocausto para o próprio Deus. O próprio Deus pediu que Abraão sacrificasse, oferecesse em holocausto sobre um monte, um dos montes que te mostrarei, o Senhor falou para ele em Gênesis 22, 2.
E a Bíblia diz que Abraão, então, se levantou cedo, arrumou o seu jumento, no verso 3, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Então, eles foram. Chegaram no lugar onde Deus havia estabelecido, onde Deus mostrou. Abraão diz para os moços: olha, ficai aqui, e eu vou ali adorar com o menino, e voltaremos para vós. Abraão não disse: eu vou lá, nós vamos lá e eu vou voltar. Ele disse: nós vamos lá e voltaremos para vós. Ué, Deus não havia pedido que Abraão sacrificasse o seu filho em holocausto? O Senhor foi bem claro no verso 2. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então, a ordem para Abraão era: vai com o teu filho e oferece o teu filho em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então Abraão disse: nós vamos lá e vamos voltar. A Bíblia diz que quando ele estava lá no monte onde Deus havia estabelecido, ele prepara então o monte. E assim a Bíblia diz, no verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Guarde isso: pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Quando ali ele estava se preparando com seu filho ali, o seu filho falou: olha, no verso 6, no verso 5, disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para vós. No plural falou. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, ou melhor, tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre a Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. É muito lindo esta passagem. Eu fico muito impactado quando leio esse trecho da palavra de Deus. Então, Abraão, ele foi decidido a cumprir aquilo que Deus havia falado. Ele pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo, o seu filho estava com ele. Quando o filho percebeu que não havia o cordeiro ali, aí Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E eles foram. Eu quero dizer para você que Abraão estava disposto a ir até o final. Abraão estava disposto a ir até o final para cumprir aquilo que Deus disse. Tanto é que a Bíblia diz, no verso 10, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. E o anjo bradou:
dizendo para ele não fazer, não, falou para ele no verso 12: então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, não lhe faças nada. Aleluia. Abraão, queridos, estava disposto a ir até o final para cumprir o propósito de Deus. Mas algo que me chama muita atenção, eu vou lá para Hebreus agora, depois eu retorno aqui, para nós concluirmos aqui o raciocínio. Em Hebreus capítulo 11, que nos fala ali da galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 17 diz assim: pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Veja só, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Aleluia! Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentro dos mortos o ressuscitar. E daí, em figura, o recobrou. No 17 diz: pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe dissesse: em Isaque será chamada a sua descendência. Guarde isso. Em Isaque será chamada a sua descendência. Aleluia. Veja só, queridos. Deus havia prometido para ele: em Isaque será chamada a tua descendência. Mas agora Deus faz um pedido: Abraão, eu quero que você me ofereça o seu filho em holocausto. Abraão não questionou Deus. Abraão não brigou com Deus. Abraão estava disposto a ir até o final, porque Abraão tinha certeza que mesmo que ele matasse o seu filho ali, Deus iria cumprir a promessa. Porque a vida de Isaac já era um milagre. Sara era uma mulher estéril, avançada em idade. Humanamente falando, não tinha como Isaac ter nascido. Mas Abraão viu que o nascimento de Isaac foi um milagre de Deus. E agora Deus pede o filho dele em sacrifício. E ele não briga com Deus, não questiona Deus, porque ele tinha certeza que mesmo que ele imolasse o seu filho, ele iria descer do monte com o seu filho vivo e salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz: Abraão julgou, veja só que lindo, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. E agora, o toque final aqui, que eu ainda não falei para você, que eu disse que eu nunca ouvi ninguém falar a respeito disso, e eu quero falar para você agora. Deus, quando faz o pedido para Abraão, não era apenas para, com um cutelo, matar o seu filho. Não era só isso. Já era algo terrível, logicamente, mas não era só isso. Além de matar o filho, ele teria que colocar fogo no corpo do filho. Veja só, o impacto na vida de Abraão. Além de ter que o punhal ali, sacrificar o seu filho, derramar o sangue do filho, ele teria ainda que queimar o corpo do filho. Imagine só o sofrimento, a dor, a angústia de ver o filho dele tão desejado, tão sonhado, ele ter que, com um cutelo, matar o filho. Já seria uma dor terrível, horrível.
Mas não bastasse isso, ele teria que colocar fogo no corpo do filho também. Veja, Deus disse: oferece o teu filho em holocausto. E a Bíblia diz que, tendo cortado lenha para o holocausto, no verso 3, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ele cortou lenha para o holocausto, por quê? Para colocar fogo no holocausto. E aquele que seria sacrificado era o próprio filho dele. E a Bíblia diz no verso 6 que ele tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o que? O fogo. E o cutelo é espécie de um punhal, na sua mão, e foram ambos juntos. Então ele pegou a lenha, pegou o cutelo, que era uma espécie de um punhal, e pegou o fogo. Porque além de matar, eu disse, ele teria que colocar fogo no corpo do filho. E além de ver o filho ali morrer na frente dele, ele próprio matando o filho. Eu me emociono quando eu falo sobre isso. Ele teria que colocar fogo ali nas lenhas e ver o filho dele tão amado, tão desejado, tão sonhado, virar cinzas ali na frente dele. Virar cinzas ali na frente dele. Era esta a ordem que Deus havia dado para ele. Oferece o teu filho em holocausto. Mas ele disse para os homens: ficai aqui, nós vamos ali adorar e nós voltaremos para vós. Falou no plural. E quando o filho perguntou: onde está o animal para ser sacrificado? Deus proverá para si, meu filho. E lá em Hebreus, que nós lemos, a Bíblia diz: Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Ele tinha certeza que, embora sacrificando o seu filho, embora colocando fogo no corpo do filho, o filho virando pó ali diante dos olhos dele, ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele, porque Deus havia feito uma promessa para ele, e nós sabemos que Deus não mente. E eu digo para você nesta hora: onde está a tua fé? Onde está a tua confiança? A tua confiança está naquilo que você vê, naquilo que você ouve? Aonde está o teu coração? Você está firmado na palavra de Deus? Ou você é guiado pelas circunstâncias da vida? Abraão julgou que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele, porque Deus havia feito uma promessa para ele. E Deus não ia quebrar esta promessa. Abraão estava firme nas promessas de Deus. Abraão estava firme na palavra de Deus. E você está firme nas promessas de Deus? Você está firme na palavra de Deus? Abraão nos deu um grande exemplo. Devemos confiar na palavra de Deus, porque Deus não mente. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Aleluia! Foi edificado? Foi abençoado com esta mensagem? Então compartilhe, não perca tempo, compartilhe. Aleluia! Abraão foi um grande homem de fé. Abraão confiou na palavra de Deus. Então, o anjo bradou ali e não deixou ele sacrificar o filho dele. Ele viu ali o carneiro preso pelos chifres, foi lá e sacrificou no lugar do filho dele. Aquele carneiro ali tipifica Jesus Cristo. Deus não permitiu que o filho de Abraão morresse.
mas aquele carneiro ali foi oferecido no lugar. Aquele carneiro tipifica Jesus. É como se Deus estivesse falando: Abraão, eu não vou permitir que o teu filho morra, mas o meu filho vai morrer em favor da humanidade. O meu filho vai ser sacrificado. O meu filho vai pagar o preço em favor da humanidade. É muito forte isso. Que você tenha sido abençoado em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo em nome de Cristo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.